Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. A Amazônia brasileira é conhecida mundialmente e cobiçada por muitos. A beleza e as riquezas naturais são incalculáveis. Mas o que poucos falam ou sabem é da servidão que ocorre no local. Um filme dá voz aos trabalhadores rurais submetidos a condições análogas à escravidão no norte do Brasil. E é com o cineasta deste documentário, Servidão, que a gente conversa agora. Seja muito bem-vindo, Renato Barbieri. Muito obrigada. É uma honra recebê-lo aqui, viu? Obrigado. Eu que agradeço estar aqui no Band Entrevista com você, Renata. Muito legal. Como é que surgiu a ideia de, como a gente falou, né, dar voz a essas pessoas que são invisíveis, de forma geral, né, dos brasileiros, o resto do mundo, um assunto tão sensível, mas tão importante de se falar? Pois bem, eu já tinha trabalhado o tema da escravidão clássica num documentário que eu fiz, que chama Atlântico Negro, na Rosa dos Orixás, já há 25 anos. Esse filme teve em Cannes, teve em centenas de festivais no Brasil e no mundo, e fez uma carreira incrível. E ali eu já tinha me deparado com esse drama. Eu tive na Costa do Escravo, lá no Benin, eu fui lá no Portal do Não Retorno, na Árvore do Esquecimento. Esses conteúdos todos a gente pegou nessa viagem, nessa filmagem. E aí, depois, quando eu estava já, há muitos anos, já fazendo a pesquisa do filme Pureza, que é um filme que a gente lançou ano passado... Que é uma história verídica. Que é a história da Dona Pureza, uma história verídica. Que a gente está vendo aqui as imagens, né? Exatamente. Que a Gira Paz faz. A Gira Paz é a protagonista. Uhum. Aí eu já estava fazendo as pesquisas, né, conhecendo as pessoas com quem Dona Pureza teve e também os lugares onde ela foi, né, fazer a sua jornada heróica, de fato. E aí, quando eu vi, depois de algum tempo, isso tudo alguns anos fazendo esse trabalho, né, e, enquanto estava fazendo outros filmes, né, eu vi que eu tinha material para fazer um documentário. Eu venho do documentário, né, eu sou documentarista já desde 1985. E aí eu falei, puxa, isso dá um documentário. E uma das coisas que muito me encantou, né, foi o brilho nos olhos dos abolicionistas, que é um termo que a gente associava aos abolicionistas, né, clássicos, né? E hoje a gente tem os abolicionistas contemporâneos. Verdade. E eles são grandes amantes da liberdade, né, e dos direitos humanos. Então, eles falavam com muita força tudo aquilo. Eu falei, nossa, eu preciso fazer um filme com essas pessoas. E aí eu desenvolvi esse projeto do Servidão, né? Entrei no edital do Ministério da Cultura e ganhamos. Então, aí está o filme, estamos lançando agora, né? Próximo dia 25, né? Dia 25 nos cinemas do Brasil. É uma longa jornada. Muito bacana. Eu vou pedir para o Neto soltar o trailer, para a gente dar um spoilerzinho. Vamos lá. Eu já fui escravizado. Isso, para mim, foi uma grande decepção. Muitas vezes reconhecendo que estava sendo escravizado, mas eu era obrigado, forçado pela minha precisão. Depois que a escravidão foi abolida, hoje é crime você reduzir qualquer pessoa à condição análoga de escravo. E isso é praticado de norte a sul do país. O trabalho escravo oprime as pessoas porque entende como única história viável a história do lucro. Quando a gente chegava no trabalho, a gente tinha que comprar todos os materiais de trabalho. Esse dinheiro eu estava contando de trazer para minha família. Tem relatos dos mais absurdos aos mais perversos possíveis. Essa aqui é a condição de alimentação desse pessoal que nós estamos entrevistando. Hoje mesmo nós vamos dormir por aqui afora. Passando praticamente fome e necessidade. Boa parte da produção mais rica do agronegócio, da siderurgia, da produção automotiva, tinha a mão de trabalho escravo. É uma elite truculenta, cruel. Aí o patrão chegava na porta do forno. Um revólver! Eu fui ameaçado de morte, mas estou vivo. Trabalho escravo, crime ambiental, desmatamento, grilagem e morte no campo. Eles são componentes de uma cesta. Ocupar terra, que a terra é de Deus e a terra é de todos. Roubou terra pública, você roubou o meio ambiente, você roubou o trabalho. A pessoa não é mais tratada enquanto ser humano, mas enquanto mercadoria.
Ai, é chocante, né, cara? E você... É chocante, né? Você adentrou esse universo, né? Conversou com essas pessoas e você pensa assim, cara, tudo isso por causa de dinheiro, né? Pois é, e é uma coisa que está muito entranhada na sociedade brasileira. A gente normaliza essas condições, muitas vezes secretária doméstica, né? Isso é o caso mais normalizado urbano, vamos dizer, do jeito que é, né? Tem hora para começar, não tem hora para acabar, e é quase da família. Mas não é, né? Não é. Não é, porque não tem essa de quase, né? Ou é ou não é. E acho que a sociedade brasileira, ela está no momento que ela precisa, de fato, desejar ser livre. Sim. Né? Porque nós somos, na verdade, temos uma história colonial. Né? E depois da abolição, né, no dia 3 de maio, no dia seguinte, a gente começou a escravidão contemporânea. Então, não é que nós tivemos um intervalo de liberdades, de um Brasil livre, depois voltou a escravidão. Não, ela continuou. O filme trata muito bem disso. Uhum. E eu acho que a gente vive um período neocolonial. Uhum. Porque enquanto a gente não for uma nação livre, a gente não criou de fato, a nossa independência. Porque a independência é de uma nação livre. E enquanto houver escravidão no Brasil, e não são poucos, segundo dados, a gente se articulou, enfim, fez uma articulação muito forte com muitas organizações nacionais e internacionais. Uma delas é a Walk Free, que na época, enfim, 2019, ela fez um levantamento que teriam no Brasil 369 mil trabalhadores e trabalhadoras escravizadas. Quer dizer, é um contingente gigantesco, né? Que nesse momento, que a pandemia piorou muitas coisas também, né? Ontem saiu um relatório da Oxfam de que a pessoa mais rica do Brasil tem mais recurso do que mais da metade da população do Brasil. Como admitir uma coisa É uma desigualdade dessa, né, gigantesca e a gente sabe que essas pessoas muito ricas pagam imposto mesmo que uma pessoa da classe média paga, por exemplo. Paga, às vezes, até menos. Então, é uma coisa muito vergonhosa. Não sei o que as pessoas vão fazer com tanto dinheiro, porque elas, né, a vida inteira, os filhos, os netos, os bisnetos, nunca vai acabar esse dinheiro. Não. E a gente vive essa situação dramática, trágica, né, para um grande contingente da população brasileira que acaba caindo na escravidão, como falou o Marinaldo ali no trailer, por precisão, né, por necessidade. Então, sempre a escravidão ela vem acompanhada de uma falsa promessa. Sim. Trabalho bom, emprego bom, salário bom, e a pessoa vai. A hora que ela vê, ela tem dificuldade de sair. Porque ela tá com uma dívida que nunca nem existe. Ela já começa devendo, né? Sem saber. Ela já começa com uma dívida que é irreal, assim, mas que existe, né? Entre aspas, né? Ela vai saber no final do primeiro mês de trabalho, porque os trabalhadores são aliciados, isso no campo, né? Na cidade tem uma outra dinâmica, a escravidão urbana, mas na escravidão rural, que é o que o filme aborda, que é essa mais antiga, secular no Brasil, por exemplo, se um fazendeiro lá do sul do Pará, ele precisa desmatar uma área, ele não vai chamar os trabalhadores ali do Pará. Por quê? Porque esses trabalhadores, se fugirem, sabem como fugir. Então, eles conhecem a área. Então, eles vão aliciar trabalhadores lá no Maranhão, no Ceará, na Bahia. Eles viajam de pau de arara. Daí chegam na fazenda à noite. Isso ainda hoje, né? Ainda a gente está falando de hoje. De hoje. Nós estamos falando da escravidão contemporânea. Aí eles viajam de noite para não saber o caminho e chegam numa fazenda. Lá na fazenda, ele já entrega o documento e aí o dono do armazém, porque tem um armazém, fala, o que você quer aqui servir? Daí eu falo, eu quero uma ferramenta, quero uma bota. Chega no fim do mês... Ele vai ter que pagar aquilo Ele já está devendo. Então, é chamada... O salário dele já fica para bater a dívida dele. E isso é que eles cobram também, onde ele dorme, a comida que ele come, não é isso? O caminhão de pau de arara que ele viajou, tudo entra na conta. O hotelzinho que ele ficou, porventura, em alguma noite, uma pousada. E agora sim, eu te pergunto, quando isso é descoberto, né? O Ministério Público do Trabalho, a gente sabe que volta e meia faz campanhas, a própria Polícia Federal, se eu não me engano, mas quando isso é descoberto, o que acontece com esses caras? Bom, aí tem várias ações do governo, porque a política de combate ao trabalho escravo ela existe desde 1995. Até então, o Estado brasileiro
achava que não tinha escravidão no Brasil, que ela tinha terminado lá em 3 de maio. Ou se iludia, né? Se iludia, mas a gente aprende isso na escola até, que a abolição aconteceu no 3 de maio, acabou, né, libertou os escravizados. Na verdade, não. Então, a gente tinha que aprender na escola que a escravidão continua. Continua. Só que o governo brasileiro, e a Dona Pureza teve um papel importantíssimo nas denúncias e provas que ela trouxe. Então, o fim da jornada da Dona Pureza em 1995... Ela foi atrás do filho dela de 93 a 95. Nossa. E aí ela traz as provas, porque ela vai buscar o Abel e ela encontra a escravidão. E ela começa a registrar, inclusive em foto e gravadorzinho de áudio. Fantástico. Por orientação de um auditor fiscal do trabalho, que ficou muito amiga dela, e de um padre da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, ela traz as provas. Com essas provas, os abolicionistas contemporâneos tiveram elementos suficientes para que o governo brasileiro, isso era tempos do Fernando Henrique Cardoso, que fez uma tese sobre a questão da escravidão no Brasil importante, quando ele era acadêmico e tal. Aí o governo brasileiro passou a reconhecer que existe trabalho escravo no Brasil. E aí criou políticas públicas de combate ao trabalho escravo. A principal política é a criação do Grupo Móvel, Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que é formada pelo Ministério do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho, mas que entra ali a Polícia Federal, o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública, a própria CPT, organizações que fazem a denúncia, e aí vão lá e resgatam. Resgatou-se, de 1995 até agora, 2021, 2022, mais de 60 mil trabalhadores e trabalhadoras, mais de 60 mil. E eles são indenizados. Os auditores fiscais já pegam uma carteira de trabalho na hora, criam uma carteira de trabalho em campo, e fazem o cálculo de quanto tempo aquele trabalhador está lá, né, operando naquela fazenda, os fins de semana, o 13º, as férias, e pagam em dinheiro para esses trabalhadores e trabalhadoras. Então, é um recurso importante. Desculpa eu te interromper, é porque a gente teve um caso muito recente, foi a questão dos vinheiros, né? E que, se eu não me engano, foi uma indenização pífia. Porque, assim, isso tem que ter danos morais, né? Porque a questão trabalhista, ok, mas e os danos morais para essas pessoas? E eu não sei o que aconteceu, e por isso que eu te pergunto, você que está mais por dentro, eu não sei o que aconteceu, por exemplo, com os donos dessas vinícolas. E, assim, e a população, a gente sabe que existe uma lista, né, das empresas que... Lista suja. A lista suja. A população tem que participar ativamente, boicotar. Com certeza. Não é isso? Com certeza. A lista suja, inclusive, teve momentos que ela não foi publicada, porque conseguiram suspender a publicação no Supremo, uma luta. Eu trato disso no filme também, que a lista suja, muitas vezes, não conseguiu ser publicada. Agora publicaram, agora em 2023 publicaram. E onde as pessoas conseguem ter acesso a essa lista? Pois é, essa lista está lá no site do Ministério, mas tem que ser muito mais divulgada. Divulgada, né? Mas tem que ser divulgada aos 4 cantos. Eu vou fazer um intervalo rapidamente, a gente volta a falar sobre isso, tá? Perfeito. Então, agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista. O nosso convidado hoje é o cineasta brasileiro Renato Barbieri. Então, Renato, nós falávamos sobre essa questão, né? Primeiro, do reconhecimento de que existe sim, né? As pessoas falam trabalho semelhante análogo à escravidão, mas é trabalho escravo, enfim. É trabalho escravo. E aí nós falávamos desse caso recente, né? Das vinícolas, enfim, brasileiras, que a gente tinha tanto orgulho, eu pelo menos tinha tanto orgulho, porque era de tanta qualidade. Aí você descobre o que está por trás e é uma decepção tão grande, né? E aí vem a justiça, aí você pensa que vai fazer justiça, mas não faz justiça, porque o que esses trabalhadores receberam foram recursos pífios, assim, uma coisa mínima, e aí eu não sei nem o que aconteceu com esses empresários. Eu sei que a mercadoria está sendo vendida aí de qualquer jeito. A lista suja, como você está falando, né? Tem que ser divulgada pelos 4 cantos. As pessoas precisam saber o que eu estou consumindo, de onde vem isso aqui que eu estou consumindo. É de mão de obra escrava, é de mão de obra infantil, não é isso? Nós temos o direito de saber essas coisas e sermos seletivos no que a gente consome. Para isso, a gente precisa de informação. Então, acho que sim, tem que ser divulgado aos 4 cantos. A mídia tem um papel importante em ajudar a divulgar e os órgãos têm
tem a obrigação de fazer com que isso seja do conhecimento público, com certeza. E o que mais te chamou a atenção? Porque você já vem de uma história da Dona Pureza, né? Que ela foi uma guerreira, pelo que você me falou. Sim, depois uma heroína mesmo. Eu vou me aprofundar mais. Só mulher mesmo para fazer isso. Mulheres na frente, com certeza. E aí, por meio dela, você se inspirou para se aprofundar, viu que ali tinha uma história e ainda tem, né? O que mais te chamou a atenção nesses relatos, na vida dessas pessoas, assim, e nessa história que você se aprofundou? Olha, uma das coisas que chama muita atenção é como esse é um problema realmente estrutural na sociedade brasileira. Assim como o racismo fala-se de racismo estrutural, a escravidão também é estrutural. Sim. Então, os relatos são dramáticos. Eu ouvi muitos relatos, né, de trabalhadores que foram escravizados. Então, assim, de violências, de crueldades. Tem um aspecto também que é desvalorizar a pessoa, para ela não se sentir um ninguém, para ela se sentir um ninguém. Eu acho que tem uma estratégia... Sim. Na mentalidade escravagista, que é rebaixar as pessoas. Se você sair daqui, você não vai conseguir nada, você não vai ser nada, você não vai ser... vale nada, as pessoas não valem nada e elas vão se destituindo de beleza, que é a própria saúde, Sim. que te deixa, né, com uma presença. Então, elas vão rebaixando e, no fim, a pessoa se olha no espelho e se acha horrível, de fato. Entendeu? Sim, e acho que talvez aquele seja o lugar dela, né? Exatamente. Então, tem que investir pesado em formação, em conhecer os seus direitos. Então, às vezes eu mostro o filme, muitas vezes, faço exibições do filme, isso aconteceu com Pureza, e também tem acontecido nas pré-estreias com Servidão, as pessoas falam, puxa, meus pais eram escravizados, eu não sabia que isso era escravidão. Então, não tem nem conhecimento, muitas vezes, de que aquela condição é de escravo. Porque Sim. fica associando a escravidão a correntes de ferro e a bola de ferro. Hoje, as correntes são mentais. Invisíveis, São invisíveis, Exato. São mentais. Então, está muito ligado a uma subjetividade também e as condições objetivas de degradação que você é subjugado, né? De trabalho Sim. degradante, de jornadas exaustivas, que são as tipificações de trabalho escravo que estão no Código Penal. Sim. No artigo 149. Isso me lembra um pouco, fazendo uma analogia, não sei se você vai... se isso faz sentido para você, mas é um relacionamento um pouco abusivo também. É abusivo, total. Né? Porque a mulher ou o homem fica aqui naquele relacionamento, às vezes até tem condições de sair, mas é porque é uma relação de bate e assopra muitas vezes. Sim, com certeza. Né? Porque assim, poxa, mas eu tô te dando a sua comida, eu tô te dando um lugar para você morar. Exatamente. Não é isso? Isso acontece muito. É uma relação abusiva, muitas vezes assim, do jeitinho que você está falando mesmo. E às vezes não, E a pessoa fica confusa, mesmo. né? Às vezes violenta, porque teve um cara ali que fala que ele veio com arma, né? Com revólver, Com revólver mesmo. E às vezes quem tenta fugir até é morto, né? Sim, ou é morto porque vai se perder na selva, numa região que ele não conhece, então à noite os bichos, o frio, enfim... É muito drama, ou de fome, ou de sede, Sim. ou então morre na bala. Isso tem muitos relatos. Né? E também morrem, são assassinados, muitos defensores né, da dignidade e dos direitos humanos. No Brasil, mata-se um defensor dos direitos humanos a cada 5 dias. Lembro muito da Dora Steng, né? Dora Steng é uma delas, com certeza, uma defensora dos trabalhadores e da floresta, e foi brutalmente assassinada, né? Isso acontece, então, toda semana, 1 a 2 vezes por semana, no Brasil. Como se fosse uma terra sem lei. Como se fosse uma terra sem lei, exatamente. E você quer trazer isso à tona, para que as pessoas possam ver e se indignar mesmo com essa realidade? Sim, eu acho que é importante que as pessoas tenham conhecimento de que isso existe no Brasil e eu acho que a abolição, de fato, e as liberdades e a erradicação do trabalho escravo no Brasil só vai existir se toda a sociedade tomar para si. Todas as pessoas têm que tomar para si isso como uma missão de vamos construir uma nação livre. Sim. Porque até hoje nós somos uma nação, do ponto de vista que ainda tem escravidão, neocolonialista. Com certeza. Só que é um colonialismo não de uma potência europeia, colonialismo interno, né? Sim, com certeza. Então eu acho que a sociedade... Eu fiz esse filme para levar o debate mesmo para a sociedade tomar para si essa missão abolicionista. Eu acho que abolicionismo não é só para aqueles heróis, homens e mulheres. Eu acho que todos nós devemos nos informar e ter consciência e mudar de atitude
para que o trabalho escravo acabe, porque não faz sentido a gente, com toda essa tecnologia, não faz. Com todo esse conhecimento, tanta riqueza, muita riqueza, que o Brasil, imagine, alguém passar fome no Brasil é uma vergonha para nós brasileiros. Um país com tanta terra, né? Então, acho que a sociedade brasileira precisa tomar para si isso, todas as idades, sabe? Sim. Todas as idades. Com certeza. Agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista. O nosso entrevistado de hoje é o cineasta Renato Barbieri. Renato, é tão importante esse seu trabalho que vai estrear nacionalmente, né? Dia 25 agora, em todos os cinemas do Brasil. 25 de janeiro, nos cinemas. 25 de janeiro, nos cinemas do Brasil. Nos sigam aí nas redes sociais, né? Servidão Filme e a Gaia Filmes, que nós vamos estar anunciando as salas de cinema e as cidades onde o filme vai estar em cartaz. E a gente sabe que, sobretudo com o cinema brasileiro, a primeira semana ela é fundamental para que o filme possa permanecer mais tempo em cartaz, não é isso? Exatamente. E a experiência do cinema é fantástica, porque a gente faz o filme para telona, áudio, né? Para telona, para o áudio 5.1, para a sensação ser mais forte. Então, eu convido todos e todas no dia 25, na semana de 25 a 31, tem que aproveitar a primeira semana. É isso. É o que você falou. E assim, é um debate que a gente precisa ter, né? Como você falou, você traz essa realidade tão triste, tão cruel para a gente que existe na Amazônia, mas isso existe no Brasil inteiro, né? Isso existe, como você falou, nas casas de muitas pessoas que tem a empregada doméstica, não gosto muito de usar esse termo, mas enfim, né? Secretária, né? Do lar, ajudante ali, que a mulher que ajuda, mas assim, é aquilo que você falou, as pessoas, a gente tem que trabalhar, são 6 horas, né? De trabalho, acho que por dia. 6 a 8. 6 a 8 por dia. Então, assim, é respeitar o horário, respeitar os direitos dessa pessoa. E a gente percebe que o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. Foi o último. O último, né? Foi o último. E os resquícios, infelizmente, ainda estão aqui. E a gente precisa debater, a gente precisa falar sobre isso, né? Por exemplo, as favelas, né, estão cercadas de pessoas que não tiveram e não têm ainda oportunidade. E a gente precisa retratar isso, né? Que foi feito. As pessoas falam muito, reclamam, sou contra, a favor, a cota e tal, mas não é questão de ser contra ou a favor, a gente precisa resgatar algo que o Brasil demorou muito para acabar, que é a questão da escravidão, né? Então, é um debate muito importante que a gente precisa fazer, porque, por exemplo, você pega uma mãe de família, estou falando aqui de mulher, mas existem homens também, claro, que mora na favela, aí a mulher tem que acordar 3, 4 horas da manhã, pegar 2 ônibus, para estar no emprego dela, ganhar um salário mínimo. O que é um salário mínimo? Muitas vezes tem 4, 5 filhos, né? Enfim, paga aluguel e tal. Então, é toda uma estrutura que a gente precisa falar. E você deu um dado aí que o milionário... A pessoa mais rica do Brasil detém mais do que 50% da população mais pobre. Porra, que país é esse? Mais 50% da população brasileira. Parafraseando outro Renato, que país é esse? É esse o país que a gente quer pra gente, cara? Exatamente. Nós temos que saber que país nós queremos para nós, né? E, na verdade, nós somos uma história de continuidade. A gente nunca teve uma ruptura, de fato. Né? Porque a independência, que foi a nossa independência? Saiu do jogo a coroa portuguesa. Mas os empresários, os donos do negócio, que eram portugueses a maioria, né? E depois se tornaram brasileiros, são os mesmos que estavam no dia 6 de setembro e 7 de setembro. Não mudou. O 2 de julho, né? Onde, de fato, aconteceu a independência. Também a nossa história a gente vai aprendendo também de uma maneira meio assim, equivocada, meio centro-sul, né? Quando, na verdade, a Bahia teve um papel importantíssimo nessa independência do Brasil. Então, acho que a gente tem que se ver também... Primeiro que essa nação é gigantesca, né? Esse tamanho continental. É muito difícil a gente abarcar o Brasil. Sim. Tanto que é mais fácil a gente ser da nossa região, né? Sim. Cada um no seu estado e tal... Mas eu acho que a gente tem que ter a dimensão do Brasil. Né? A gente tem que aprender sobre o país, não ficar só na nossa bolha do nosso estado. É verdade. Né? E a gente tem, com essas comunicações hoje, é muito fácil.
Mas, de fato, a desigualdade, então, com certeza, é uma das fontes da escravidão. Sim. A pobreza extrema, onde a pessoa vai ter que trabalhar por nada, porque ela acha que vai ganhar alguma coisa, então ela é enganada. Quem tem mais formação, enfim, está mais na cidade, às vezes tem mais condições de perceber que entrou numa roubada e cai fora. Sim. Lá no campo é muito mais difícil cair fora, entendeu? Então, acho que a gente tem que olhar para esses irmãos e irmãs brasileiros, né? Que a nação precisa acolher todo mundo. Ela não pode só acolher 5% da população e o resto, né? E é muita gente, né? Muita gente na pobreza. Então, o sistema educativo, a gente tem que dar uma educação de qualidade, né, para todos os brasileiros e brasileiras, né? Eu acho que isso também vai fazer uma diferença. A educação é tudo, é a base de tudo. É a base, né? de tudo. E o Brasil tem tudo para ser uma potência, a gente sabe disso. Tem. Que o brasileiro é criativo, que o brasileiro tem boa vontade. É trabalhador. É trabalhador, muito trabalhador. Muito trabalhador. Lá fora, todo mundo fala isso, né? Assim, fora do Brasil, eles querem contratar os brasileiros, porque sabem mesmo que são trabalhadores e tudo. Então, é isso. É um povo de boa vontade. Boa vontade. É um povo bom. E eu acho que, então, precisa, de fato, agora, despertar. Acho que os empresários têm um papel importante nisso, né? E também entrar nessa luta. Sim. Não é uma luta só de abolicionista e da Comissão Pastoral da Terra e de outros abnegados, auditores fiscais do trabalho, Ministério Público do Trabalho, que estão muito envolvidos, setores estão muito envolvidos nesse combate ao trabalho escravo. A sociedade brasileira, como um todo, tem que se engajar nessa luta. Eu acho que a gente tem que batalhar para ser, de fato, uma nação livre. É o que está nos faltando. É verdade. Parabéns pelo seu documentário. Pelos outros documentários, não deu tempo de falar de Cora Coralina, que eu adoro. Cora Coralina, mas, todas as vidas. Por favor, as portas estão abertas para você Obrigado, voltar. Renata. Viu? Eu adorei. Obrigado. Parabéns. Viu? Dia 25 nos cinemas. 25 nos cinemas do Brasil. É isso aí. O Band Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar nosso programa pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Foi ótimo.